Eu queria dar saudações a todos os colegas, né, que nos acompanham, que nos assistem. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês, e agradeço a nossa rede, né, Advances in Clean Air Production Network, na pessoa do seu presidente, do professor Biagio, Fernando Gianetti, pela gentileza do convite, né, que ele me fez para estar aqui, então, e para iniciar essa série de webinários em comemoração ao centenário do professor Howard Thomas Odum, certo? E segundo o próprio convite que todos nós recebemos da rede, né, o objetivo desta série, então, de seminários é revisitarmos as contribuições de Odum para, abre aspas, nos inspirar em sua busca incansável por conhecimento e entendimento, fecha aspas. E é exatamente com esta frase que eu gostaria de iniciar aqui as minhas reflexões, tá? O meu propósito não é trazer algo pronto, algo conclusivo, inclusive muito longe disso, tá? Mas sim tentar trazer algumas reflexões, alguns pensamentos que particularmente me estimulam muito nos estudos de síntese e energia e que, eventualmente, possam também estimular outras pessoas, tá bem? Então, slide 2, por favor, professor Biagio. Eu vou estruturar a minha fala em duas partes, tá? Uma primeira parte a partir de reflexões que são minhas, que são pessoais, e uma segunda parte, então, calcado em reflexões de um cientista que conheceu o professor Otto e participou de um importante debate acerca das críticas que foram feitas ao trabalho dele. Tá? Então, essa primeira parte é realmente uma, digamos assim, uma construção minha, e a segunda parte é mais uma tentativa de uma checagem daquilo que eu ousei trazer para vocês. Então, eu não ia simplesmente trazer minhas reflexões sem nenhum embasamento, né? Sem nenhuma checagem, sem nenhuma verificação, um contraponto. Então, essa segunda parte é uma tentativa de contrapor as minhas próprias reflexões, tá bem? A gente pode passar para o terceiro slide, iniciando aí pela primeira parte, né? Minhas reflexões próprias aí. Notem mais uma vez o que foi escrito do professor Odom, né, no convite que a gente recebeu. Tá? Em sua busca incansável por conhecimento e entendimento. Então, assim, desde o início da carreira dele, ele não ficou preso a nenhuma área de conhecimento específica, nem a uma ou a outra teoria, tá? Muito menos a este ou aquele método. Tá? O seu objetivo sempre foi a busca da compreensão do mundo em todas as suas escalas e nuances. Portanto, ele não encontrou nenhum limite para suas ideias, para suas proposições e para os seus métodos. Tá? Então, ao dizer isso, porém, eu não estou aqui sugerindo que ele não tenha seguido, né, rigorosamente os preceitos e a ética das mais diferentes ciências que ele utilizou e os arcabouços teóricos que ele lançou a mão. Muito pelo contrário, né, ele sempre teve toda uma preocupação com o rigorismo científico, e ainda que o seu pensamento, então, não tenha ficado restrito aos formalismos impostos pelas diferentes vertentes, né, da academia formal, digamos assim. Então, é muito importante a gente notar que essa não restrição, essa não subjugação a um recorte específico da ciência moderna é o que, na minha modesta concepção, nos permite, então, considerá-lo, né, como efetivamente um pensador, um filósofo, como eu vou tentar defender aqui, e, portanto, não apenas um cientista nos moldes do positivismo ortodoxo, né, aquele ao qual talvez todos nós aqui estejamos, conscientes ou não, submetidos. Tá? Então, a gente pode passar para o quarto slide, por favor. Então, a minha primeira proposta, colegas, é que eu efetivamente considero o professor, né, H.T. Odum, tanto pela sua lógica, quanto pela sua ética e pela sua estética, como efetivamente um pensador, o que nós poderíamos, então, chamar de um verdadeiro filósofo. Tá? Essa seria a minha primeira ousadia aqui, digamos assim. Então, a gente pode passar para o próximo slide. Tá? Então, vejam bem que eu já estou utilizando aqui concepções que são muito próprias da filosofia para tentar fundamentar minha proposição. Tá? Então, vejo bem, primeiro, uma vertente lógica, pela racionalidade que é a base, né, de toda a obra dele. Mas também por uma vertente ética, que assim, ela não fica tão explícita, né, à primeira vista, quando a gente se depara com o trabalho dele, mas assim que se torna muito óbvio, pelo menos a mim se torna muito óbvio, à medida que a gente compreende a preocupação que ele tem para com todos os entes do cosmos, né, sejam eles viventes ou não, ou seja, os entes vivos ou não, mas essa preocupação ampla que ele tinha.
E uma terceira vertente da filosofia, que é uma vertente estética, né, que é muito característica do trabalho dele, pela beleza intrínseca da sua concepção de mundo, não só a concepção como ele viu o mundo, mas também como ele representava o mundo, seja oralmente, seja por meio da sua matemática, dos modelos matemáticos, seja também por meio dos seus diagramas, seus esquemas gráficos, né, que ficaram tão conhecidos aí, né? Então, essas três dimensões, digamos assim, que são muito típicas da filosofia, na minha forma de ver, a gente claramente pode atribuir à obra dele. Tá? A gente pode passar para o próximo slide, por favor. Então, tentando entrar numa segunda proposição minha, que talvez seja mais ousada ainda, né? Se a gente for analisar o que a gente chama de filosofia ocidental, né, que surge lá na Grécia Antiga, tem mais ou menos 2.600 anos para trás, né, ela surge exatamente com a preocupação dos pensadores da época de se compreender a natureza como um todo, e não o homem em si, como talvez sejam as áreas predominantes da filosofia hoje em dia. Então, a filosofia ela nasce numa tentativa de compreensão do mundo, da natureza, não exatamente do homem como predominantemente a gente tem hoje. Tá? Então, mais um slide, por gentileza. Então, ainda voltando nesse início da filosofia ocidental, os famosos, né, os filósofos pré-socráticos, né, que foram aqueles primeiros filósofos, eles tinham exatamente essa preocupação central comum, que era a busca de um princípio de tudo que existe no cosmos, ou seja, qual é a origem de tudo, qual é a base de tudo, qual é a, né, a racionalidade de tudo, qual é a essência de tudo, do cosmos como um todo. Tá? E eles chamavam esse princípio tão buscado por eles de arqué, né? Isso é muito conhecido na filosofia. Então, qual é o arqué do cosmos? Tá? E eu trouxe aqui para vocês alguns dos principais nomes, talvez os mais conhecidos, né? Não com o objetivo de esgotar, tem outros, mas talvez esses sejam os principais. Então, a gente tem aí na ordem, né? O Tales de Mileto, que afirmava que a água é a base de tudo, é a essência de tudo. Então, nós tivemos o Anaximandro, que era seu discípulo, né? O Anaximandro, dizendo que na verdade era o infinito, uma coisa que ele chamou de apeiron, certo? Um pouco mais subjetivo, né? Depois a gente teve o Anaxímenes, que falava que era o ar, então, né? O ar era a base de tudo. O Xenófanes, que falava que era a terra, era a base de tudo, né? A essência do mundo. O Heráclito de Éfeso, né? A gente já está na parte de baixo, o famoso Heráclito, né? Que defendia que tudo sempre muda, não há nada constante. Para ele era o fogo, o arqué, né? O princípio de tudo. Exatamente como uma representação de que o fogo sempre transforma tudo, né? A gente teve o Pitágoras, né? Muito conhecido também. Para ele era o número. Então, o número era a base de tudo que existe. Tá? Tudo era feito, né? A famosa frase Deus escreveu o mundo numa linguagem matemática, né? Muito derivada dessa pegada aí do Pitágoras, né? E do Demócrito. O Demócrito já avança um pouco mais, ele diz é o átomo, então, né, uma unidade básica que cria tudo, né? E eu tomei a ousadia de colocar o professor Ódon aí nesse grupo, né? Obviamente, nós estávamos falando de 2.600 anos atrás e não contemporaneamente, mas uma primeira ousadia que eu fiz, e que inclusive eu revi, e deixo aqui para vocês refletirem junto comigo, o professor Odum talvez dissesse, né, que arqué, ou seja, a essência do mundo é energia. O mundo todo é composto de energia. A energia seria, digamos assim, a base de tudo. Tá? E eu gostaria que vocês pensassem nessa afirmação. Será que realmente para ele a energia é a base de tudo? Tá? Então deixo aí para reflexão e vou voltar nesse ponto um pouquinho mais para frente. Tá? Então, talvez independente dessa questão mais filosófica da essência do mundo, a gente fecha esse parênteses, depois a gente volta nisso, mas eu acho que é muito importante, né, isso todos aqui conhecem, que uma das contribuições principais do professor Odum é ter proposto uma entidade que está em tudo, né, que, portanto, pode ser a unidade de uma análise comum para todos os fenômenos do cosmos, e essa unidade, então, era a energia. Tá? E, então, esse denominador comum, como a gente muito lê e fala, né, ele tem possibilitado muitos avanços ao permitir uma avaliação científica, inclusive a mensuração objetiva, tá? Sob diversos enfoques, tanto teóricos quanto metodológicos. Tá? E mais ainda, esse denominador comum, essa unidade básica de análise de tudo, chamemos assim, tem possibilitado o diálogo entre duas vertentes epistemológicas, né, que parecem que vieram se distanciando muito ao longo do tempo, ao longo da história, especialmente a partir da modernidade. Aí nós considerando a modernidade no conceito histórico, né, de mais ou menos do ano 1500 para trás, com o surgimento do racionalismo. Né? E eu estou me referindo aqui ao paradoxo que é muito importante para a filosofia,
que é o paradoxo filosófico entre a physis e o nomos. Eu pediria, então, ao professor Biagi passar o nosso próximo slide, né? Esse paradoxo filosófico, então, entre a physis e o nomos, que eu tentei representar, né, pelo cosmos, de uma forma geral, a natureza, e uma mulher, né, representando o ser humano. Né? Então, essa primeira concepção do que os filósofos chamam de physis, né, ela remete exatamente ao princípio, ao primordial, à natureza original do mundo, ou seja, a natureza em si. E essa segunda dimensão, digamos assim, do pensamento filosófico, ela remete a tudo que vem de uma criação humana, né? Ou seja, a convenção humana. Nomos vem de lei, do grego, né? E essa divisão, que ela é muito importante hoje em dia, tá? Essa divisão ela acabou separando o que a gente conhece hoje pelas ciências naturais e as ciências humanas. Tá? E os enfoques acabaram se diferenciando de tal forma que muitas vezes a gente até tem dificuldade de ter um diálogo entre ambas as grandes áreas da ciência. Tá? E isso acaba dificultando, na minha ótica, o desenvolvimento de uma ciência efetivamente multidisciplinar e transdisciplinar. Tá? Então, aqui nós temos uma contribuição importante desse esforço científico do Oddo. Tá? Então, por exemplo, hoje, assim, isso é muito claro para mim, que tento, de alguma forma, transitar entre esses dois grandes grupos, né? Sim, claramente, cientistas da natureza, eles parecem simplesmente desconsiderar o evidente efeito que o homem tem sobre a natureza, que é inegável. Então, a gente está para mudar, né, a nossa era do Holoceno para o Antropoceno, ou seja, o homem definindo, inclusive, os rumos da própria geosfera, da biosfera, o que seja. Né? Por outro lado, os cientistas humanos, eles parecem desconsiderar simplesmente, né, o efeito evidente que tem da natureza em cima da nossa vida, em cima de nós humanos. Né? Ou seja, eles simplesmente desconsideram que existe uma base física a qual todos nós estamos imersos. Né? Então, na academia, esses dois mundos me parecem bem apartados. Assim. E o pensamento do professor Oddo, ele traz um certo alento nesse sentido. Né? Um exemplo claro que eu trago aqui, bem objetivo, é, por exemplo, a questão da economia ecológica, né, que é uma vertente aí da economia, né, que surge lá dos anos 70. Ele é um dos grandes contribuidores, um dos grandes pais da economia ecológica, junto talvez com o Nicolás Georgescu Reagan, né, e é uma vertente da economia que nos apresenta uma forma muito mais integrada e holística de ver a própria economia, de ver o mundo como um todo, só para citar um exemplo. Né. Então, a gente pode passar mais um slide, né? Então, assim, para a gente fazer uma rápida lembrança do trabalho do professor Oddo, né? Ele começa trabalhando com o ciclo biogeoquímico do estronço, tá? Está aí representado no seu símbolo da tabela periódica, e ele defende a sua tese de doutorado exatamente no ano de 1950, e ele termina, veja bem, 50 anos depois, praticamente 50 anos depois, tá, com a publicação do seu último livro em vida, né, pelo menos que eu tenho conhecimento, que é o Declínio Próspero, aí, todos nós conhecemos. Né? E nessa última obra dele, ele apresenta, então, uma proposta de organização, inclusive, para o futuro da nossa espécie, da espécie humana, considerando, portanto, veja bem, diversos aspectos da nossa vida. Saúde, educação, alimentação, lazer, arte, religião, tudo isso, de alguma forma ou de outra, ele considera nessa última obra dele. Então, a gente vê assim, claramente uma evolução, né, desde da análise, um ciclo biogeoquímico de um elemento químico, até uma proposta para o futuro da nossa espécie. Tá? Então, 50 anos, né, de uma produção aí, claramente a gente vê essa evolução. Tá? A gente pode passar por mais um slide, por favor, professor Biagi. Então, a minha segunda proposta, pessoal, é que o Oddo ele não é apenas um filósofo qualquer, porque alguns filósofos dedicaram a estudar alguns temas muito pontuais, e não é o caso dele. Tá? Ele é o que alguns chamam de um filósofo completo, outros chamam de filósofos universais, alguns chamam de filósofos holísticos, e tem até um termo que é meio questionável, é de polímata, né? Ou seja, um cientista que transitou em várias ciências. Tá? Então, na minha forma de ver, talvez não seja um exagero a gente falar que realmente o professor Oddo foi não apenas um cientista, mas ele foi um pensador, ele foi um filósofo, e mais ainda, ele foi um filósofo holístico, tá? Porque ele pensou várias questões dentro da filosofia. E isso, né, se essa minha proposição também ousada puder ser aceita, né, a gente acaba colocando ele ao lado assim de meia dúzia de pessoas, talvez na nossa história, né, como eu trouxe alguns aí, né, Aristóteles, o Da Vinci, né, começa mais na ciência e nas artes, depois acaba indo para a filosofia, com um pensamento mais amplo.
Descartes, né, muito importante, Spinoza, o Kant, o Nietzsche, assim, nós temos um grupo muito seleto de pensadores que não ficaram restritos a uma ou outra área da filosofia, que realmente eles propuseram toda uma visão de mundo, seja do mundo físico, seja do mundo humano, seja do mundo espiritual, o que quer que seja. Tá? Então, assim, e veja bem, se eu tiver errado aqui, né, se eu tiver errado, eu continuo firme aqui, porque eu acho que a essência da filosofia é exatamente eu, né? A filosofia nos permite, então, esse tipo de especulação. Tá? Ela nos permite, eu acho que isso é o que em grande parte diferencia ela das ciências, né? A filosofia nos permite esse tipo de ousadia, né? Que eu estou chamando de ousadia, mas esse tipo de especulação, como a gente falaria, um termo mais técnico, de propor uma ideia, né, e obviamente sugerir, submeter ela à crítica de quem quer que seja, né? Ou seja, você pode muito bem propor uma ideia e deixar ela ao crivo da vida aí, né, da história, tá? Então, assim, eu posso estar sendo muito errado aqui, mas a filosofia me dá essa liberdade, né, de fazer essa suposição, e eu vou tentar continuar defendendo por que eu acho isso aqui, tá bom? Então é isso. Se nós, né, pudéssemos talvez propor, né, então, só para recapitular, o professor Odum, eu não só vejo ele como efetivamente um filósofo, mas também como um filósofo, né, que a gente chamaria de um filósofo holístico, ou seja, aquele que se preocupa com praticamente todas as áreas da filosofia, como eu vou tentar defender isso daqui a pouquinho. Então, a gente pode passar mais um slide, por favor, professor Biagi, tá? E eu já vou me encaminhando para a minha terceira e última proposição. A minha terceira proposição eu representei como uma pergunta, né? Que é mais uma proposição prospectiva, digamos assim. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo provocá-los aqui, né, no melhor dos sentidos possível, para a gente pensar nos próximos 100 anos, ou seja, daqui para frente. E como que eu vou tentar fazer isso? Mais uma vez, tentando trazer ali, né, uma forma da filosofia pensar isso daí. Então, o que eu procurei fazer aqui? Eu procurei fazer, talvez, o contrário do que o professor Odum fez, né? Então, eu procurei trazer algumas questões que são talvez as mais profundas e mais fundamentais, né, mais basais da filosofia, para ver se essas questões, talvez, elas possam nos inspirar em nossas agendas, enfim, de pesquisa, para que a gente tire alguma inspiração para preocupações, para ideias futuras, tá? Ou seja, talvez, como eu estava sugerindo, um processo realmente inverso. O que eu estou chamando inverso do que o professor Odum fez? Porque, para mim, foi muito claro que ele olhou para a natureza, né, que é a sua área de origem, a biologia, ele olhou para a natureza e, entre aspas, sem querer, ele chegou num pensamento filosófico, talvez muito mais amplo do que ele imaginasse na sua juventude, tá? Então, ele sai da visão da natureza e ele chega num pensamento filosófico bastante amplo. A minha sugestão agora é o contrário, é olhar para o que a filosofia se preocupa, o que ela pensa, o que ela se questiona, e ver se a ótica do pensamento do professor Odum e da síntese e energia, de uma forma geral, eventualmente essas questões não possam nos inspirar em algumas ideias para os nossos laboratórios, projetos, nossos estudantes, etc. Tá? Então, é isso que eu vou tentar fazer agora. Então, a gente pode passar mais um slide. Então, eu organizei em 7 grandes perguntas, que são a base da filosofia, tá? E o meu convite aqui é para que vocês reflitam se o método, enfim, o approach, né, da síntese emergir é capaz de nos ajudar em coisas relacionadas a isso. Então, talvez aquela que é a questão mais basal de todas é qual é a natureza da realidade. Então, o que é a realidade? Né? A gente chama isso de metafísica ou ontologia, né? Então, o que existe efetivamente? Qual a natureza dos objetos? Ou seja, o que são os objetos? Né? O que são os eventos? Quais são as suas propriedades? Será que as coisas realmente existem? Como que elas são? O que é um ente? Né? O que é um ser? Ontologia é o estudo do ente, né? Então, assim, essa é a questão básica, talvez, a questão zero da filosofia, né? Qual é a natureza da realidade? É uma questão aí que eu deixo para vocês refletirem a respeito, tá? Uma próxima, pode passar, por gentileza, muito ligada à primeira, e muitas vezes se confundem, e eu vou tentar explicar o porquê, que é o que nós podemos efetivamente conhecer, nós seres humanos, tá? Que é a questão da epistemologia, então, a dimensão importante da filosofia. Ou seja, o que é conhecimento? Veja, o professor Odum, ele fala sempre em informação, informação, informação. Informação é fundamental no approach dele. E conhecimento e informação estão muito relacionados. Claro que a gente pode filosoficamente discutir as suas diferenças, mas isso é a pura informação do professor Odum, tá? Então, o que é conhecimento? Como que a gente obtém conhecimento? Quais são os limites da nossa compreensão? O que a gente é capaz de conhecer ou não? E por que eu falei que essa segunda questão, ela
ela tem relação muito forte com a primeira, porque a primeira é o que são as coisas efetivamente, e a segunda é se a gente realmente conhece as coisas. Então, eventualmente, o que a gente conhece talvez não seja exatamente do jeito que são. E talvez as coisas que são a gente veja de uma forma diferente do que elas realmente são. Então, essa questão é muito da filosofia, né? As coisas que são efetivamente a forma como a gente vê as coisas, do jeito que para nós elas se apresentam. Tá? Então, são questões bem fundamentais. A gente pode passar para a terceira, professor Biagio. Eu já falei rapidamente sobre ela, né? Questão ética da filosofia. Então, quais são as coisas corretas a serem feitas? E aqui, de novo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o declínio próspero, me parece que é muita ética que a gente tem ali, tá? Ou seja, questões sobre o que é moralidade, como nós devemos viver as nossas vidas, né? Quais são as nossas obrigações para com os outros. Então, isso aqui é bem o cerne da filosofia. E me parece, né, que toda a concepção do professor Odo pode nos trazer muita inspiração nesse sentido, tá? Próxima questão, a questão 4, por favor. Eu também já mencionei sobre ela. Qual a natureza do belo, né? Aqui aparece um belo, assim, nos assusta um pouco a nós cientistas, né? Qual é a natureza do belo? Isso aqui é a dimensão estética da filosofia, tá? Por exemplo, o que é arte? O que faz algo ser belo, tá? Como que a gente experiencia e julga o que é belo? E vocês podem ver, o professor Odo, em seus trabalhos, é um dos poucos que consegue, de alguma forma, digamos assim, uma frase bem simples, ele consegue, de alguma forma, valorar a beleza. A gente sabe disso, né? Com as paisagens, tudo aquilo que ele fala. Então, essa aqui me parece uma questão muito importante, e, de novo, eu vou voltar nela já. Que essa estética do professor Odo me parece um dos pilares do seu trabalho. Tá? A quinta questão, por favor. Também eu, particularmente, eu, Augusto, tenho muito interesse, né? Qual a natureza de uma boa sociedade? Essa é a pergunta também fundamental da filosofia. Talvez a filosofia tenha vindo muito para essa área, né, da physis e do nomos. Eu falei, eles começaram a se preocupar muito com a physis. Hoje, talvez a gente esteja mais no nomos, e é puramente isso daqui, é puramente a questão política, tá? Ou seja, como que a gente organiza a sociedade? O que é justiça, por exemplo? Qual é a melhor forma de governo? Veja que são questões que não são filosóficas, né? São muito práticas também, tá? Muito empíricas, né? Quais os direitos, quais são os deveres de um cidadão? Então, é uma questão muito importante para a filosofia. A sexta, por gentileza, eu também tenho muito interesse nela. Qual é a natureza da nossa mente, né? Geralmente na filosofia a gente chama da filosofia da mente, ou a filosofia do espírito. Eu chamei direto aqui de psicologia, tá? Para ser mais objetivo. Então, por exemplo, o que é consciência humana? O que é um indivíduo humano? O que é um ser humano? Tá? O que é uma pessoa? Tá? Como, por exemplo, os estados mentais nossos se relacionam com os estados físicos? Então, vejo de novo a questão da subjetividade do nomos relacionado com a physis, né? Por exemplo, qual a natureza da nossa identidade pessoal? O que faz nós sermos singulares? Tá? Então, são questões também fortes dentro da filosofia, que isso virou toda uma ciência, que é a ciência da psicologia, né, que sai de dentro da filosofia, e que me parece que a gente tem um campo aqui muito interessante para trilhar. E uma última que eu selecionei, pode passar por gentileza, muito filosófica, né? Qual é o significado da vida? Ou seja, por que a gente existe? Né? Então, eles vêm chamando isso de existencialismo. Por que a gente está aqui? Qual é a nossa função aqui? Qual é o propósito da existência? Como que a gente pode encontrar o sentido da nossa vida? Isso aqui está muito em moda hoje, né? Muitas pessoas estão muito perdidas, talvez nesse mundo de muitas informações. Isso aqui é uma coisa que está pegando muito hoje na sociedade humana mundial, porque as pessoas estão simplesmente perdidas. Elas perderam, elas não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem o que são, não sabem qual é o propósito. Então, me parece, ela surge aqui como uma coisa bem da modernidade, eu diria assim, tá? Então, veja bem, é uma especulação, um convite para reflexão que eu trago, de novo, olhando para a filosofia e tentando pensar como a energia, ou a síntese energia, né, poderia nos inspirar a tentar desenvolver coisas nesse sentido. Tá? Eu acredito muito nessa via nesse sentido duplo, filosofia-ciência, ciência-filosofia. Tá? Então, acho que era basicamente isso, a primeira parte que eu tinha. Pode passar mais um, por gentileza. E aí eu vou me encaminhar, então, para a segunda parte. Como vocês viram, né, eu sou uma pessoa meio ousada, assim, né? O professor Biagio me convidou para falar sobre isso, eu digo, vou usar à vontade, né? Então, mas eu não ia ousar de forma completamente irresponsável, talvez um pouco irresponsável, mas não muito irresponsável. Então, o que eu pensei? Eu digo, eu vou tentar submeter as coisas que eu pensei a um pensamento mais estruturado um pouco, de alguém que já conhece um pouco mais a obra de professor Odo, em que, ainda que não seja um filósofo, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não encontrei nenhuma obra na filosofia vinculando o pensamento do professor Odo. Nenhuma obra.
tá? Eu posso não ter feito uma pesquisa muito aprofundada, mas eu fiz durante alguns dias, tá? E aceito super recomendações, se vocês tiverem, mas eu não encontrei, por exemplo, nenhum filósofo de formação acadêmica que tenha estudado a obra do professor Otto. Então, se eu tiver certo, né, só esse comentário conexo aqui nos abre a possibilidade de muitas reflexões, de muitos estudos, né, da gente tentar aproximar uma visão da filosofia, todo o pensamento dele. Então, eu fui atrás da literatura, de coisas mais ou menos parecidas, que pudesse me ajudar a refletir sobre o que eu trouxe faz algum sentido ou não. E eu vi que algumas coisas estavam equivocadas, e eu vou tentar, dentro do possível, eu mesmo tentar redefinir alguns rumos aqui. Então, o que eu fiz? Eu procurei vários artigos, principalmente que discutiam as críticas ao trabalho do professor Oddo, e as contracríticas, né, as defesas dele, e encontrei um trabalho que me pareceu muito sensato, e vou modestamente trabalhar, né, analisar um trabalho aqui, que é do professor Bernard Charles Patten, que vocês veem aí. Ele é professor emérito do Departamento de Zoologia, do Instituto de Ecologia da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, que conheceu o professor Oddo muito bem, tá? Em 1993, ele publica um artigo que é intitulado Towards a Moralistic Ecology and Science, The Contribution of H.T. Oddo. Imagino que vocês devam conhecer esse artigo de 93. E esse artigo é uma resposta às críticas representadas por um outro artigo no mesmo ano, na mesma edição da mesma revista, que foi escrito por Manson e McGlade naquele mesmo ano. Tá? Então, o professor Patten, ele apresenta uma defesa, uma contracrítica à crítica feita por Manson e McGlade ao trabalho do professor Oddo. Então, veja bem, segundo o professor Patten, né, o Oddo é um cientista extremamente intuitivo. Então, veja bem, o que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando, né, digamos assim, pescar elementos que nos dê condições de realmente atribuir a ele o título de um filósofo ou de um pensador mais holístico. Tá? Então, o professor Patten começa falando assim, Oddo é um cientista extremamente intuitivo. Tá? Ele literalmente caminha sobre o desconhecido, e o segredo do seu apelo é que isso desencadeia a paixão pela mística, pelo mito, que todos os humanos possuem como uma resposta dada ao que é desconhecido. Tá? Isso o torna, então, um professor excepcional, um mentor e fonte de inspiração para muitas pessoas. Palavras, então, do professor Patten. Tá? E segue ele. Poucos indivíduos conseguem criar um paradigma completo em sua vida. A maioria de nós, na ciência, segue os passos dos outros. O professor Oddo, então, é um dos que criaram sua própria visão de mundo e um tipo de ciência para acompanhá-la, ou seja, uma teoria sistêmica da ecologia inteiramente nova e original. O Patten, tá, ele é ecólogo também, então vocês vão ver que ele puxa bem mais para a parte da ecologia, mas que para nós serve igual, tá bem? E aí eu vou trazer, o que eu vou fazer aqui, né? Não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu extraí ipsis literis, pode passar mais um, por gentileza, eu extraí algumas frases, tá? Que me chamaram muita atenção e que eu gostaria de comentar com vocês, tá? Essa é uma primeira, né? Então vejo bem aí, até, me desculpem a minha pronúncia, meu inglês, mas eu vou tentar ser bem fiel ao que foi escrito, tá? Então, no living person in the world, in my opinion, understands the inner workings of large complex system so well as this man. Então, essa frase diz muita coisa, não só o poder que ele dá ao professor Oddo, mas o sentido de entender efetivamente os sistemas amplos, sistemas como um todo, sistemas complexos, grandes sistemas. Tá? Então, essa frase, para mim, ela é muito emblemática em relação a isso. Tá? Então, veja bem, e o Patten, ele acaba completando, ele diz, olha, a visão de Oddo é profundamente intuitiva. É muito pessoal. E essas próprias qualidades são, muitas vezes, uma barreira à comunicação com os outros. Ou seja, muitas vezes, o próprio professor Oddo deve ter tido dificuldade de expressar, numa linguagem cientificamente aceita, coisas que ele imagina, que ele vislumbra, que ele intui, em uma linguagem científica que possa ser aceita pelo mundo científico. Tá? Porque exatamente ele pode transitar entre essa questão de uma intuição, que nem sempre você sabe, aceita pela nossa ciência positivista, e a transformação nisso numa ciência efetivamente, né, refutável, positivista, etc. E tal. Então, achei extremamente importante essa frase. Tá? A gente pode passar mais um, por gentileza. Nesse trecho, o professor Patten menciona explicitamente a filosofia. Tá? Então, vamos lá.
H.T. Odum created his own picture language, an energy circuit language, to try to communicate scientifically what had heretofore been restricted to philosophy. Essa frase aqui, para mim, ela é muito emblemática, porque aqui deixa claro, ó, o professor Odum, ele criou uma linguagem científica, rigorosa, para expressar o que muitas vezes só os filósofos conseguem expressar, ou só a filosofia conseguia expressar. Então, essa frase aqui me parece muito inspiradora para o que a gente está conversando aqui, tá bem? Pode passar mais uma vez, por favor, mais um slide. E só para fechar, o que eu estou querendo dizer aqui, e o professor Patten vai falar muito, né? Ele associa muito o pensamento do Odum à intuição, como eu já falei várias vezes. Além disso, ele associa a arte, que é uma coisa que cá entre nós não há espaço na ciência praticamente, e até mesmo a religião, que é um tema ainda mais, digamos assim, nebuloso e sensível, principalmente do ponto de vista científico. Tá? Então, vamos ver mais uma frase dele aí. He, né? Então, o professor Odum, né? He can evoke anything from humor to pensive contemplation and shared insight, depending on his own mood and intent. And his audiences always respond because he touches them with science where only the arts are supposed to penetrate in feelings. Essa frase aqui tem muita relação com o que eu falava da ética para vocês, tá? Então, veja bem, a conotação artística que o professor Patten está dando, esse comentário, tá? Se relaciona muito ao que a gente estava falando. Ou seja, deixa clara a beleza, né? Ele é literalmente a beleza do professor Odum. Ou seja, a estética. Certo? Que o Odum estaria não apenas na questão visual, mas também na forma como ele toca o emocional das pessoas e dos interlocutores. Isso aqui é uma coisa muito importante. Geralmente a gente fala de estética, um quadro bonito, uma música bonita, um poema bonito, mas não é isso. A base da estética está na questão de como que ela toca os sentimentos, as emoções humanas. Tá? Então, ao dizer que o professor Odum ele conseguiu tocar o mundo científico da forma onde só a arte conseguiria, ou seja, profundamente nos sentimentos, essa frase aqui me pareceu muito forte, muito emblemática também, porque a gente está tentando conversar aqui, tá? Então, eu acho que é importante. E tem mais um slide, por favor, que vai também nesse sentido, tá? This man has the power to infuse others with his own dynamic enthusiasm for his subject. He often lives more upset than calm in his wake. I think because he constantly challenges established beliefs. Isso é muito do filósofo. Por isso que eu estou trazendo para vocês. A gente sempre brinca, para que serve o filósofo? Não serve para nada, além de incomodar os outros. Tá? Isso é uma piadinha que tem no meio, mas é uma piada bem emblemática. Então, ele, como está dizendo aqui, geralmente, ele deixava as pessoas mais nervosas do que calmas na sua tentativa de questionar o conhecimento estabelecido, como ele está dizendo aqui. Então, de novo, isso aqui nos dá muita força para efetivamente a gente colocar ele como um filósofo, mais uma vez. Tá? Então, eu trouxe algumas reflexões bem gerais, e na sequência, o que o professor Patten vai fazer? Ele começa, então, a rebater, uma por uma, as críticas do Manson e do MacLeod. Tá? Eu não vou entrar em todas elas, porque eu vou tentar ficar restrito no meu tempo, mas eu vou trazer algumas que me parecem importantes para nós. Tá? Então, a primeira delas, que eu achei a mais interessante de todas, assim, de uma sutileza de um elefante, eu diria. Tá? A primeira delas se refere ao fato, né, de que o Odum teria sugerido que a seleção natural de Darwin, olha a ousadia do cidadão, né, de que a seleção natural de Darwin estaria subjugada à sua teoria de sistemas. Tá? O que parece, né, ter incomodado, obviamente, muito dos seus críticos darwinistas, e lembrando que a gente está falando aqui com o público da área de ecologia. Tá? E o Patten vai explicar isso daí. Abre aspas, ele vai dizer, ó, a ciência é reducionista na sua premissa abrangente de que as partes determinam um todo. Ponto final. Tá? E ela é também mecanicista no reconhecimento do poder explicativo dos detalhes internos. Ou seja, somente a ciência de sistemas está efetivamente preocupada, principalmente com questões holísticas de determinação. Então, o holismo ele está subjacente à seleção natural, porque os ecossistemas, que é o nível primário de Odum de investigação e de fonte de pressões seletivas, tá, sempre antecedem seus constituintes contemporâneos. Ou seja, os organismos ganham vida em ecossistemas já construídos, formados por meio
de episódios anteriores de seleção por parte de todos os seus ancestrais. Portanto, a determinação holística é parte integrante de uma pré-condição necessária do darwinismo. Eu li isso daqui, eu li de novo, se isso aqui é exatamente o que eu entendi, isso aqui está dizendo que, na verdade, a seleção natural, a famosa seleção natural de Darwin, né, que é uma das grandes obras intelectuais da modernidade, aliás, são 3, geralmente, que eles consideram, né? Então, na modernidade, eles consideram 3 grandes pensadores que mais, digamos assim, mudaram o pensamento humano, que é exatamente o Darwin, o Freud e o Marx, tá? Então, se isso aqui é exatamente o que a gente está entendendo, o que o professor Patten está sugerindo, ele simplesmente está dizendo, tudo bem, a seleção natural, ela explica muita coisa. Só que por trás dela tem uma coisa maior que explica ela, inclusive. Ou seja, a visão, né, de auto-organização dos sistemas naturais de Odum é o que, na verdade, explica a seleção natural. Então, é como se a gente voltasse um passo atrás, em termos epistemológicos, para entender o que é a seleção natural. Ou seja, a seleção natural não é uma causa, exatamente, ela já é uma consequência de uma auto-organização dos sistemas ecológicos. Então, isso aqui é realmente uma crítica, né, que acaba batendo muito de frente com, né, os darwinistas. Aí, okay? Então, é só para apimentar um pouco aqui a nossa discussão. Okay? E uma segunda crítica que é rebatida aí pelo professor Patten, né? E esse aqui eu acho muito interessante aqui, e talvez seja um dos pontos mais interessantes, por isso que eu coloquei um símbolo de importante aí, porque eu queria pensar junto com vocês, para vocês me ajudarem aí. Uma segunda crítica é que, na realidade, é a organização natural, a auto-organização natural dos sistemas, e não os fluxos energéticos em si. Tá? E este seria um ponto, então, que mereceria a nossa atenção. Então, na verdade, e isso aqui foi muito emblemático para mim, por isso que eu falei, quando eu apresentei lá atrás para vocês, será que o arquê do professor Odum é realmente a energia? O professor Patten vai dizer que não. E ele diz o seguinte, olha, interessante isso, embora ele, né, o professor Odum, ele mesmo não admitiria, a energia não é uma parte tão essencial da sua teoria como ele pensa. A teoria em si, ela diz respeito, em primeiro lugar, a uma organização dos sistemas naturais, e apenas secundariamente, mesmo que incidentalmente, sua organização energética. Ou seja, a energia, ela foi a estratégia que ele, né, o professor Odum, encontrou para tornar empírico, ou seja, mensurável, cientificável o seu pensamento, mas ela não é o princípio básico. Vou repetir, frase dele, tradução minha. Ela não é o princípio básico do seu pensamento. O princípio básico do pensamento do professor Odum, segundo, né, o professor Patten, e eu também tendo a acreditar, não é a energia. É efetivamente a auto-organização dos sistemas. Inclusive, olha essa frase que está exposta aí, né? Essa frase foi muito emblemática, né? All energy considerations can be removed from Odum's theory, and an underlying theory of ecosystems organization will still remain. Ou seja, a energia foi um denominador comum, ela foi um marcador, talvez a gente possa dizer, que o professor Odum usou para tornar positivista a sua ciência, o seu modelo. Mas ela não é o arquê, ela não é a base efetiva de como ele vê o mundo. A base, a essência do mundo para ele chama auto-organização de sistemas. Auto-organização de sistemas. A energia, o professor Patten diz em outra parte, a energia foi um detalhe. Ele podia ter escolhido outra coisa, podia ter escolhido o átomo, podia ter escolhido algum outro tipo de material. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, que eu acabei revendo, e disse, a gente não pode dizer que a base do mundo, professor Odum, é energia. Não, é a auto-organização de sistemas. Energia é um meio que ele encontrou, tá? Para fazer isso acontecer. Então, olhem esse próximo. Pode passar mais um, por gentileza? Essa próxima frase também é muito emblemática nesse sentido, né? Odum's essential theory of ecosystems organization transcends the energy idiom in which he has chosen to express it. Ou seja, se a gente entende, se a gente achar que o pensamento do professor Odum é um pensamento de lógica energética, isso é um reducionismo do pensamento dele. Não é isso. Isso é a parte importante, mas isso não é todo. O cerne do pensamento dele é realmente a auto-organização dos sistemas do cosmos. Tá? Então, essa frase nos deixa bem clara isso daí.
Eu vou passar para uma terceira crítica, que me parece muito interessante também, e eu confesso que eu até me identifiquei um pouco com ela, que eu achei muito legal, que é o seguinte. O professor Patten, ele diz que muitos dos críticos de Odum, eles se apegam em questões formais muito pequenininhas para tentar invalidar o pensamento dele como um todo. Por exemplo, alguns pequenos erros minúsculos nas equações de termodinâmica. Tá? Então, né, você pega tem um errinho aqui. Imagina, eu sou um termodinâmico, né, muito famoso, conheço tudo da termodinâmica, daí eu vou lá, vejo um erro na equação, está errado aqui, então está tudo errado. Então, o professor Patten critica muito isso. Tá? Então, a gente pode passar para o nosso próximo slide, por gentileza, que tem uma frase que deixa muito claro isso daí. E por que eu estou trazendo essa frase? Porque ela, de novo, ela me dá força para entender de que realmente o pensamento do professor Odum sempre foi um pensamento holístico, o resto é detalhe. Tá? Veja bem, those who know Odum well know him as a creative system thinker, an astute observer of nature, a field and laboratory ecologist who knows how to gather real data. They know he is not a rigorous technician or mathematician or a system theorist. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que a riqueza do pensamento do professor Odum sempre foi o todo. Eventuais errinhos numa equação ou numa representação matemática, ou num detalhe teórico da teoria dos sistemas, não invalida o pensamento dele como um todo. Ele não era um matemático rigoroso, ele não era um físico rigoroso, ele era um ecologista. Tá? Então, isso, de novo, dá força àquela ideia que eu estou sugerindo, de que realmente o holístico, o todo, é a força do seu pensamento. Tá? Então, e por que eu falei que eu me identificava com isso? Né? Porque a gente é tão cobrado na ciência, né? E de vez em quando, se você erra um número ou erra uma forma, parece que todo o teu trabalho é condenado, né? E, na verdade, não. Você pode errar em pequenas coisas, mas esses pequenos erros, claro que ninguém quer errar, mas esses pequenos erros não vão invalidar digamos assim, a conclusão geral de uma análise maior que você está fazendo, principalmente se eu estou trabalhando com grandes sistemas. Tá? Então, por isso que eu brinquei com vocês, dizendo que eu me identificava com isso. Certo? Aí o professor Patten vai dizer, né, que, em outras palavras, eventuais simplificações ou menos pequenos equívocos na formalização teórica da termodinâmica, da ciência de sistemas, não são capazes de invalidar o pensamento de Odum. E uma quarta crítica, se não me engano é a última, tá? Rebatida, e essa é muito interessante, porque ela também é uma das coisas que, desde o início, ela me intriga muito, é a questão da organização hierárquica, de que existe, né, digamos assim, uma força, existe algo, vamos falar assim, né, existe algo que hierarquicamente organiza as coisas. Essa é a famosa teleologia de que ele é tão criticado, né, por alguns outros autores. E aqui, mais uma vez, a gente percebe claramente, na minha opinião modesta, tá, o caráter filosófico do pensamento do professor Odum. E mais especificamente por quê? Porque aqui a gente tangencia a metafísica e a gente tangencia a ontologia. Tá? Então, Patten vai dizer, né, que, tudo bem, hoje em dia, a maior parte dos cientistas, talvez a gente possa dizer que concorda que existe uma organização hierárquica na natureza. Ou seja, adota isso como dado e está acabado, eu não vou questionar. E aí, aqui entra uma questão filosófica. Se isso é epistêmico, o ontológico é efetivamente uma questão filosófica. Ou seja, se realmente isso é assim porque é assim, ou seja, existe uma organização hierárquica natural no mundo, ou se nós, em termos de interpretação do mundo, entendemos como assim. Então, aqui está aquele conflito ontologia-epistemologia. Mas aí, o professor Patten é muito claro. Ó, se essa organização hierárquica ela é necessária para a gente entender o processo de maximização de potência, o processamento da energia útil, ou a lógica nos fluxos de recursos mais gerais do sistema, isso é uma questão que ecologicamente nos interessa muito e nos serve e está acabado. Então, ele está querendo dizer o seguinte, olha, nós não precisamos nos preocupar efetivamente com a metafísica, questionando se essa organização hierárquica ela é assim mesmo porque ela é assim mesmo, ou ela é simplesmente uma forma como nós, sei lá, seres humanos ainda limitados, enxergamos o mundo. Ele vai dizer isso para nós, a ecologia não interessa. O fato é que isso empiricamente é comprovável que existe. Tá? Então, achei muito interessante aqui, de novo, tangenciando questões que são muito da filosofia. Tá? Essa frase também eu trouxe, é muito emblemática para mim, né? Então, Odum's Vision of Taxonomic Categories,
as a manifestation of energetics is interesting, though highly speculative. Tá? An example of the kinds of unique ideas he is capable of generating. Então, essa frase aqui, para mim, é muito emblemática. O que ela está querendo dizer? Se não fosse o esforço especulativo do professor Odum, a gente não ia ter o que a gente tem, o que ele nos propôs, e o que a gente hoje usa como um método reconhecido pela ciência. Ou seja, essa vontade de especular, e o que é especular? Especular é chutar, é propor que possa ser assim ou propor que possa ser assado, sem necessariamente uma comprovação científica até então. Não estou dizendo que a gente tem que acreditar em fake news, muito longe disso. Mas isso é a base da filosofia. A gente especula e depois a gente vai atrás de ver se realmente isso é isso, isso não é isso. Então, essa utopia, né? E eu acho muito bonita, eu sempre, né, lembro do professor Biagio, por causa do Eduardo Galeano, que eu gosto tanto, que é uruguaio, né? Ele sempre fala, né, do poema da utopia, que a utopia é isso, né? A utopia, para que ela serve? Ela serve para a gente caminhar, a gente nunca vai chegar lá, mas ela serve para nos mover. Então, acho que isso é muito da filosofia, isso era muito dessa personalidade especulativa do professor Odum, tá? Então, essa frase me parece muito interessante. Aqui eu ia falar um pouquinho de epistemologia, de ontologia, mas acho que já falei, então vou pular essa parte aqui, tá? Então, tem mais um trecho, por gentileza, que também para a gente encerrando, tá? Que nos deixa muito claro. Já estou terminando, tá bem, pessoal? Esse trecho aqui é muito interessante nesse sentido, né? Porque mostra mais uma vez a importância da especulação, a importância do que ele está chamando aqui de exploração. Então veja bem, never to recognize the possibility is never to open up the area for exploration, out of which something useful could come, if not verification of the original idea. Então é isso, essa curiosidade do professor Odum, essa ousadia de sempre pensar lá na frente, independentemente se tem ainda ou não tem ainda comprovação científica, é que provavelmente o moveu, né, como na utopia do Galeano, o moveu para ele ir atrás de mais e de mais contribuições que ele acabou deixando para a gente, né? Então, de novo, muito da filosofia isso daqui, tá? E para terminar, para eu ficar bem dentro da minha hora aí, né, até deixando alguns minutos, eu queria trazer as palavras do professor Patten. Ainda pode passar mais um slide, professor Biagio, pode botar no último aí, que daí já fica o meu contato com os colegas que eventualmente a gente não se comunicava ainda, tá? Então, essas últimas palavras aqui do professor Patten, né, Bernard Patten, elas estão muito alinhadas com o que eu pensava, né? Então, vou reproduzir ipsis literis para vocês aqui traduzido, tá? Ele dizia, né, que Odum talvez não tenha fornecido uma teoria definitiva para fazer tudo isso que a gente conversou aqui. Ninguém o fez até agora, tá? Mas ele nos deu uma mistura intrigante de ciência, de arte e de religião, que se destaca como um dos legados singulares da ecologia do século XX, apontando o caminho por uma nova ecologia da complexidade, que deve, penso eu, em função da necessidade, surgir plenamente no século XXI. Então, o professor Odum, ele esteve à frente do seu tempo. E era isso, mais ou menos, que eu tinha para vocês. Eu peço desculpas aí pela minha ousadia em algumas passagens, mas é por isso que eu gosto da filosofia, tá? E foram esses os resultados aí dessa provocação que o professor Biagio me fez, e mais uma vez eu agradeço ele pela oportunidade de ter pensado isso tudo e de estar aqui com vocês, tá bem? Muito obrigado.